Ok, olá gente, bem-vindos a mais uma formação online uh, patrocinada pelo CNAV. Hoje vamos ter o David Greer a fazer a formação sobre impactos. Acho que sem mais demoras, então podemos começar. David, take it away. Ok, obrigado. Portanto, muito obrigado pelo convite, Sardinha e CNAD em geral. E portanto, como estavas a dizer, eu queria-vos falar sobre um bocadinho sobre impactos, mais em concreto sobre a medição de impactos. Portanto, não só necessariamente como construir um impacto, mas precisamente como torná-lo quantificável e, consequentemente, comparável com as outras equipas. Como vocês já sabem, o debate é sempre comparativo e, portanto, não nos chega só explicarmos um impacto, mas também explicar porque é que é o impacto mais importante dentro desse debate. Portanto, primeiro de tudo, o que é que... e já agora, tipo, isto não vai ser nada do outro mundo, tipo, não vou dizer nada que seja, tipo, alguma coisa que vos vai arrebentar completamente a cabeça. Olha, há alguém que não está a ouvir. Mas, portanto, a ideia que eu vos queria passar é de algumas ideias muito básicas, mas que mesmo assim eu sinto que, pelo menos no status quo do DCU português, é algo que falha a acontecer de uma forma sistemática. Portanto, são coisas que as pessoas que intuitivamente sabem, mas que mesmo assim não estamos a passá-las para a prática de uma forma consistente. E, portanto, eu queria só tipo, relembrar-vos um bocadinho destas ideias porque ajudaram muito. Isto aqui, basicamente, o conteúdo que eu vos vou apresentar provém tanto de formações internacionais, especificamente de uma da Gigi Gil, do IDC de há uns anos atrás, não me lembro exatamente em que ano é que foi, porque eu não estava lá, foi-me passada por um colega, e um bocadinho pelas minhas próprias reflexões que eu fiz ao longo da minha experiência enquanto debater. Portanto, isto aqui é mais material em segunda mão que eu queria-vos passar com um bocadinho de reflexões minhas. Portanto, primeiro de tudo, o que é que são impactos? Na sua essência, o impacto é a consequência do nosso argumento, da nossa análise, e, consequentemente, é o impacto, como o nome indica, desse próprio argumento. E isso quer dizer que é aí que está a própria importância deste argumento. É exatamente, portanto, a consequência, o que é que vai acontecer nesse mundo com base nessa análise que nós vos trouxemos. E, portanto, é exatamente por causa disso que o impacto portanto, é a parte mais importante do nosso argumento. Atenção que isto também é relevante para a argumentação não consequencialista, portanto, o que nós chamamos de argumentos de princípio, mas eu queria focar mais nos argumentos consequencialistas e, portanto, os mais comuns no nosso panorama. Como é que a adjudicação, regra geral, avalia, portanto, estes impactos, portanto, as consequências da nossa argumentação? Portanto, o que a adjudicação essencialmente faz é que acabam por comparar os impactos entre as várias casas, portanto, os contributos de cada casa e os seus impactos, e acaba por tentar ver qual é que foi o mais persuasivo para os convencerem a preferir um mundo em detrimento do outro, com base nestes impactos, portanto, nas consequências dos nossos argumentos, de como é que esse mundo, de facto, vai parecer e como é que ele vai ser. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que, portanto, a adjudicação vai pegar nos nossos impactos e vai compará-la às outras casas. E, portanto, o que nós temos que primeiramente garantir é que os nossos impactos estão os mais sólidos e os mais concretos possíveis. E aqui eu acho que há duas coisas universais que é preciso relembrar que nós ainda falhamos, incluindo eu, às vezes, ainda falhamos em fazer. Isto aqui é mesmo universal tipo, para qualquer impacto, que é, primeiramente, a quantificação. Portanto, quantificar os nossos impactos. Portanto, até que ponto, quantas pessoas é que vão ser de facto afetadas por isto? Qual é que é o grupo que vai ser afetado por isto? Portanto, um impacto, por exemplo, pode ser, imagina, esta casa banharia ZUS, por exemplo. Eu posso trazer um impacto que é dizer que vai haver mais sofrimento animal porque os animais estão fora do seu habitat normal e não estão habituados e, portanto, vão ter algum grau de desconforto por isso. Ok. Portanto, isto aqui é normalmente um argumento standard. Portanto, quando eu vos digo que nós devíamos tentar quantificar estes impactos, é tentar perceber exatamente quem é que vai ser influenciado em concreto. Portanto, qual é que é não vamos dizer o número, porque nós sabemos que percentagens e valores absolutos não resultam propriamente em debate, mas é essencialmente para a adjudicação perceber se são uma quantidade significativa de indivíduos ou de agentes que vão ser afetados por esta ideia ou não. E, portanto, a primeira ideia que eu acho que é muito importante nós lembrarmos quando estamos a trazer impactos é, portanto, a quantificação. Portanto, neste exemplo de como isto ia levar a mais sofrimento animal na moção desta casa banharia ZUS, por exemplo, o que eu diria é que todos os animais vão sofrer por causa desta situação, porque todos os animais vão estar a ser retirados do seu ambiente natural e postos num ambiente completamente artificial que eles não estão habituados. Portanto, isto aqui não é só uma coisa que a adjudicação vai ficar de sim, se calhar alguns animais de facto vão sentir isto, outros animais se calhar não vão sentir isto. O que eu estou a tentar passar é esta ideia que tipo, vão ser todos os animais que vão estar a sentir este sofrimento. Isso leva à segunda ideia que eu acho que é universal e que é importante nos nossos impactos, que é exatamente a intensidade. Portanto, é que até que grau é que estes grupos, estes agentes, ou quem quer que seja que vai sofrer este impacto, vai ser afetado. O que é que isto quer dizer? Portanto, é vocês conseguirem explicar-me
até que grau é que este impacto é relevante na vida e no dia-a-dia destes agentes. Portanto, imaginem um argumento inicial que eu estava a dizer, que é isto vai levar a mais sofrimento animal, porque os animais estão a ser tirados da sua casa natural, no seu habitat natural, e estão a ser postos dentro de um habitat tipo artificial, do qual eles não estão confortáveis. Reparem que se nós introduzirmos estas duas componentes de quantificação e intensidade, o argumento, na minha opinião, torna-se muito mais persuasivo quando nós dizemos que, ok, todos os animais que vão estar neste zoo vão estar a ser forçosamente retirados do seu ambiente natural e postos num ambiente artificial do qual eles não conhecem e no qual eles estão desconfortáveis, o que vai causar um stress intenso e crónico, portanto constante, do qual eles nunca vão conseguir resolvê-lo e, portanto, eles vão estar perpetuamente a viver dentro desse próprio stress. Portanto, o que eu tentei fazer aqui é melhorar este argumento ao trazer, portanto, esta quantificação de que de facto não ser todos os animais e não só animais em geral no abstrato e que a adjudicação decida até que número de animais é que vai ser afetados, são todos, eu quantifiquei-os e expliquei exatamente a intensidade pela qual eles vão senti-los. Eles vão sentir estes impactos. E, portanto, com estas duas componentes vocês conseguem, com qualquer argumento que vocês tragam, se torne muito mais robusto e, consequentemente, persuasivo para a adjudicação. Uma coisa que eu não disse, mas se quiserem tirar dúvidas, tipo, escrevam no chat à vontade. Acho que era mais fixe isto ser uma coisa informal e, portanto, estejam à vontade para me interromper com perguntas ou com o que acharem que é importante. Mas, portanto, resumindo, esta ideia inicial é que há duas componentes universais que os vossos impactos têm que ter. Que é, portanto, esta ideia da quantificação, que é quantas pessoas ou agentes vão estar a ser afetados por este impacto. E, seguidamente, tipo, o quão intenso é que esse impacto se vai passar para estes agentes ou para estas pessoas. Portanto, o quão intensamente, o quão significativo é que este impacto é para estas pessoas. Porque, por exemplo, vocês podem me argumentar que vocês podem perfeitamente provar-me um impacto que de facto vai afetar muita gente. Por exemplo, vamos dizer que, sei lá, um impacto em que toda a gente vai ter que pagar um bocadinho mais vai ter que pagar uma taxa qualquer sobre tipo poluição, por exemplo. E vamos dizer que esse impacto é um imposto muito baixo, que é de 5%. E vocês podem perfeitamente quantificar e dizer que toda a gente vai ter este impacto, mas que a nível de intensidade isto vai fazer muito pouca diferença na vida das pessoas, porque é um impacto muito baixo, porque não os vai estar a retirar muito dinheiro. E, consequentemente, isso acaba por não ser um impacto muito impactante, portanto, muito intenso, e que, consequentemente, não acaba por ser propriamente persuasivo para um lado em qual nós queremos argumentar contra, porque nós não estamos a dizer que isto vai fazer qualquer tipo de diferença na vida das pessoas. E, portanto, é muito importante vocês lembrarem-se destas ideias, que é, portanto, de quantificarem os vossos impactos, exatamente quem é que vai ser impactado por isto e até que nível é que vão ser impactados por isto. Isto aqui também é particularmente importante, não só para vocês terem um argumento mais robusto, mas porque torna-se muito mais fácil a adjudicação compreender o impacto na sua totalidade e conseguir visualizá-lo bem. O que isto quer dizer é que, primeiro, torna-se muito mais persuasivo porque torna-se mais intuitivo, ok? É muito mais fácil de visualizar este impacto, é muito mais fácil de o compreender e, portanto, é muito mais fácil a adjudicação aceitar como um argumento provado e como um argumento relevante dentro do debate. Não só por esta própria razão, mas também muitas vezes eu sinto que já me aconteceu em debates, especialmente em debates franjas, tipo debates muito confusos, em que foi um bocado uma salganhada, tivemos um debate em bolhas ou quer que seja, e o facto de vocês tornarem os vossos impactos muito claros e intensos, muitas vezes poderá dar-vos o benefício da dúvida à adjudicação por conseguirem compreender com clareza o impacto que vocês estão a trazer, enquanto se calhar das outras casas não foi assim tão claro. E que vocês também poderão receber algum tipo de benefício neste tipo de situações. E, portanto, o que eu vos queria dizer com esta parte inicial é uma formação sobre impactos, não é? E, portanto, o que eu vos queria dizer nesta parte inicial é, portanto, é muito importante os vossos argumentos serem claros do ponto de vista das pessoas perceberem quem é que vai ser afetado e em que medida é que vão ser afetados. Ok? Portanto, isto aqui são as ideias universais que qualquer impacto que vocês tenham é muito importante que tenham estas componentes, portanto, de quantificação e de intensidade. Mas agora também vos queria explicar um bocadinho não só de como trazer clareza aos vossos argumentos, mas como vocês os priorizarem. Portanto, quais é que são alguns fatores e argumentos que vocês podem puxar para tornar os vossos argumentos prioritários. Portanto, não só explicarem porque é que eles são importantes através do quem é que é impactado e o nível pelo qual eles são impactados, mas também, portanto, desculpa, então receber perguntas. Ok, portanto, relativamente à pergunta das minorias, acho que isso é muito relevante, porque é precisamente inversamente proporcional, que é quando vocês vão estar a dizer que há um grupo que, apesar de ser muito pequeno, que vai ser afetado, o que vocês têm que dizer é como é que ele vai ser largamente afetado. Portanto, especialmente a argumentação de minorias,
regra geral, só funciona se vocês trouxerem um framing em que vocês expliquem como é que esta minoria já é, tipo, de alguma forma completamente, tipo, atacada pelo sistema e que, portanto, mais este impacto vão ter, tipo, já é um grupo que já tem algum tipo de dificuldades em ter um acesso, tipo, a um certo nível de qualidade de vida e que, portanto, tipo, qualquer diferença, qualquer impacto que vai sofrer sobre ela vai ser naturalmente muito mais intenso do que ela, enquanto vocês podem argumentar que, se calhar, tipo, se a vossa outra casa vos trouxer um argumento sobre, tipo, como é que isto vai afetar, tipo, a classe média, vocês podem perfeitamente dizer, tipo, ok, isso pode afetar mais gente, mas essas pessoas têm os seus próprios mecanismos alternativos para conseguirem resolver esse problema, enquanto, tipo, estas minorias não têm, porque este impacto é muito mais intenso, é muito mais determinante da sua condição e, portanto, vocês deviam preocupar-se mais com eles. Mas isso é uma muito boa pergunta que nós vamos falar a seguir. Ok, malta, isto são muito boas perguntas, tipo, eu não vos vou agora responder porque vocês já estão a entrar para a segunda parte da formação. Portanto, a ideia inicial que eu vos queria trazer desta primeira parte é, portanto, a importância de vocês quantificarem e de me falarem da intensidade dos vossos argumentos para tornar muito mais claro e muito mais persuasivo para a adjudicação. Agora que eu vos falar exatamente da prioritização, esta parte já é mais específica da tal formação da Gigi que eu vos estava a falar. Portanto, eu vou-vos falar de 4 critérios pelo qual vocês podem explicar porque é que o vosso argumento é prioritário comparativamente aos outros argumentos que houve no vosso debate. Portanto, o primeiro, que é se calhar dos mais conhecidos, é o da vulnerabilidade. O segundo, do espaçamento temporal, portanto, do curto prazo versus longo prazo. O terceiro, de fundamentalidade. E o quarto, de intensidade. O quarto, e também podemos falar de um quinto, de quantidade, mas portanto são estes argumentos universais, mas eu não acho que sejam particularmente persuasivos para explicarem porque é que um argumento deveria ser prioritário ao outro. E que, portanto, estes argumentos, estas ideias, são ideias que vocês podem trazer para explicar porque é que o vosso argumento devia ser priorizado pela adjudicação comparativamente aos outros todos. Isto é muito importante porque vocês, ao trazerem este tipo de análise, vocês estão inerentemente a ser comparativos, porque vocês estão a explicar porque é que esse argumento é tão importante e porque é que é tão importante nós priorizarmos o impacto sobre esse grupo específico de pessoas neste debate. Certo? Portanto, primeiramente, relativamente ao argumento à priorização de vulnerabilidade. Portanto, essencialmente, por exemplo, como estavam a dar um exemplo no bate-papo de uma extensão sobre minorias, mas que também pode ser aplicável, por exemplo, a grupos como crianças ou idosos. É essencialmente vocês explicarem, isto aqui especialmente, por isso é que é tão importante também ter um frame inicial de caracterização dos vossos agentes, é essencialmente vocês explicarem porque é que os agentes sobre os quais os vossos impactos vão incidir são mais vulneráveis ou são mais vulneráveis do que os outros agentes que estão a ser postos em causa em debate. O que é que isto quer dizer? Porque isto quer dizer, por exemplo, vocês explicarem como nós vivemos num sistema patriarcal que continua a dar uma valorização a certas componentes que são intrinsecamente associadas mais ao género masculino, enquanto continua a desvalorizar certas componentes que são associadas ao género feminino, por exemplo. E o que isto quer dizer é que existe já uma desigualdade para com este grupo, para com, por exemplo, as mulheres. O que isto quer dizer é que estas pessoas acabam por ter menos capacidade para atingirem o seu próprio potencial, porque já têm algum tipo de estrutura que lhes está a limitar esse acesso a esse potencial. Isto aqui também pode ser aplicado como, por exemplo, etnias. Ou, por exemplo, em crianças, como vocês estão a falar que as crianças ainda não são seres completamente desenvolvidos, que ainda não estão completamente dotados de racionalidade e de agência para conseguirem tomar as suas próprias decisões, por isso é que não votam, por exemplo, e ao mesmo tempo, como o facto de elas ainda estarem em desenvolvimento, quer dizer que elas ainda podem ser afetadas de uma certa forma que poderá influenciar esse desenvolvimento e, portanto, impactá-las todo a longo prazo. O que isto acaba por querer dizer é que esses agentes pelos quais vocês querem impactar estão mais dependentes, de alguma forma, da decisão que nós tomamos, porque elas têm menos capacidade de tomar essas decisões por elas próprias ou de conseguirem já controlar ou de utilizarem mecanismos alternativos para se safarem. Portanto, eu acho que é muito fácil vocês conseguirem perceber isto se eu explicar que, imagina, nós estamos num debate de segundas casas e o segundo governo fala-vos de como é que isto aqui vai levar a que haja menos poder económico no cidadão médio, mas que a segunda oposição explica-vos como é que isto vai levar a menos poder económico das minorias. Portanto, neste caso, se eu fosse o líder da segunda oposição, o que eu explicaria é que nós devíamos priorizar este impacto negativo que isto vai ter sobre as minorias, porque estas minorias muitas vezes já estão mais disenfranchised da sociedade e, portanto, têm menos acesso a recursos e a conseguirem desenvolver-se a um nível socioeconómico. E que, portanto, consequentemente, elas estão mais dependentes da nossa decisão, porque a nossa decisão vai determinar muito mais a sua posição do que vai determinar a posição de
do agente médio tipo, de uma sociedade. Porque essas pessoas continuam a ter outros métodos e alternativas para se conseguirem tipo, desenrascarem e de resolverem o problema em que elas estão. Enquanto o que nós estamos a falar é que se esses agentes forem vulneráveis, eles não conseguem, tipo, não conseguem propriamente tipo, a terem acesso aos mesmos mecanismos para conseguirem resolver os seus próprios problemas e, portanto, qualquer decisão que nós tomemos que incida diretamente sobre elas devia ser mais contabilizada porque elas não têm outra alternativa para se defenderem deste tipo de medidas. Digam-me só se isto foi claro. Que eu acho que houve uma pergunta sobre isto, certo? Ok. Portanto, o que isto quer dizer é que essencialmente vocês podem argumentar sobre esta vulnerabilidade pela ideia de que isto é um agente que já está a sofrer e que de alguma forma tem menos capacidade para determinar o seu próprio destino do que outros e, portanto, nós devemos ter um especial cuidado sobre o destino desta pessoa porque ela não tem o controle completo sobre ela própria. O segundo é a ideia do espaço temporal. E, portanto, aqui claramente vocês conseguem ver isto aqui tem a ver com um trade-off entre o curto e o longo prazo. Eu não utilizo isto muitas vezes, mas eu acho que isto é particularmente importante em debates de relações internacionais. O que esta priorização quer dizer é se vocês acham que vocês deviam tentar argumentar que se o impacto mais importante que a adjudicação devia analisar numa determinada moção é um curto prazo ou é, por exemplo, no longo prazo. Eu utilizo isto muito em moções de RI porque eu acho que é muito fácil em moções de RI nós conseguimos explicar porque é que nós deveríamos desconsiderar impactos a curto prazo. Portanto, isto, por exemplo, mais tipo standard, por exemplo, em debates sobre mudanças de regime, se devia haver algum tipo de intervenção externa sobre um Estado. Se vocês tiverem uma equipa que vos vem argumentar como isto aqui provavelmente vai lançar o país em caos, como esta intervenção externa vai levar com que o país entre em caos e que vai levar a muitos problemas internos e pronto, e por aí em diante. É muito fácil vocês verem como isto poderá não ser visto como uma coisa muito comparativa ou vocês argumentarem que isso não é muito comparativo. Porque qualquer mudança de regime, quer interna, quer externa, tipo, quer de uma forma, quer de outra, vai ser sempre uma grande confusão. E, portanto, se calhar o que é mais importante vocês analisarem nestes tipos de debates é a análise a longo prazo. E aí vocês conseguem explicar à adjudicação porque é que eles deviam priorizar essa visão a longo prazo para de facto decidirem se esta medida vale a pena ou não, é vocês olharem para esta análise a longo prazo, porque a curto prazo provavelmente vai ser tudo uma confusão de qualquer forma. Outro exemplo em que vocês podem utilizar isso é mais uma vez, por exemplo, crianças, que é de vocês explicarem como, ok, poderão haver X impactos a curto prazo, mas que nós achamos que o impacto a longo prazo sobre as crianças é mais importante, porque vocês depois podem argumentar como as crianças são os cidadãos do amanhã, e portanto qualquer decisão que vocês incidam, que vocês tenham, que vai afetar estas crianças neste momento, vai influenciar a forma como elas se desenvolvem e consequentemente a personalidade que elas vão acabar por adquirir e desenvolver, e que isso irá afetar como é que vai ser o cidadão médio daqui a 20, 30 anos. E que se calhar esse impacto é muito mais importante, porque depois estas mudanças são mais difíceis de reverter quando já estamos a falar da personalidade de pessoas que foi moldada ao longo de 20 anos, do que necessariamente algum tipo de problema que nós possamos ter no curto prazo. E que, portanto, em alguns debates vocês poderão pegar neste tipo de análise e apanhar equipas desprevenidas, ou vocês explicarem tipo, em que time frame é que vocês acham que é mais importante vocês verem os impactos desta moção e argumentarem exclusivamente nesses impactos. Por exemplo, tipo, mais uma vez na ideia de relações internacionais, tipo, é mesmo muito raro eu pensar tipo, de qualquer forma a curto prazo, porque acho que curto prazo é sempre uma grande salganhada e o que importa ver é como é que este regime vai estar daqui a 20 anos, se vai ser um regime estável ou se vai simplesmente cair sobre ele próprio. O terceiro é a intensidade. Isto acaba por ser um bocadinho uma ideia e acaba por estar muito ligado, por exemplo, na ideia das minorias, acaba por estar muito ligado à ideia de vulnerabilidade, que é até que grau é que isto vai afetar estes agentes. E que, portanto, vocês podem perfeitamente priorizar um argumento sobre outros quando vocês explicam tipo, como este argumento vai ser muito impactante para este grupo de pessoas, enquanto comparativamente não vai ser assim tão impactante para o outro grupo de pessoas que a vossa equipa opositora está a falar. Vocês podem explicar como é que esse impacto vai ser tão detrimental e tão determinante para um específico grupo de pessoas, que por causa disso vocês deviam priorizar esse argumento nesse debate, porque é esse o grupo que vai ser mais afetado por esse tipo de decisão. Vocês, por exemplo, poderão utilizar isto para argumentar não só sobre minorias, mas eu acho que isto também é super viável, apesar de ser um bocadinho mais desenvolvido, digamos assim, utilizar isto, por exemplo, em argumentação económica, em que vocês conseguem explicar como é que este impacto vai ser tão intenso nas empresas e como isso vai levar tipo, as externalidades negativas, como por exemplo tipo, a perda de empregos, a perda de acesso a bens,
e a própria estabilidade e a rentabilização do Estado, vocês conseguem explicar porque é com um certo impacto. Portanto, mesmo que seja sobre uma empresa, que pode ser uma coisa às vezes um bocado abstrata para a adjudicação perceber, muitas vezes pode não achar assim tão persuasiva a argumentação de economia, vocês conseguem explicar como é que isso vai ser tão intenso, através das suas consequências e dos seus impactos, que isso de facto é uma coisa que vale a pena ser priorizada neste debate por si só. Deixem-me só ver, sem tentar dúvidas, que ponho-me aqui a falar. Malta, houve alguma coisa que não foi clara até aqui que eu gostassem que eu revisse? Ou que falasse um bocadinho mais que não tinha sido claro? Ok, vou assumir isso como um não. E, portanto, a quarta ideia que eu vos queria trazer sobre como é que vocês podem priorizar os vossos argumentos é a ideia de fundamentalidade. Que é, portanto, é uma ideia de como o impacto que vocês trazem é um impacto fundamental na medida em que ele é necessário para que alguma outra coisa aconteça. É quase como vocês dizem que este impacto é necessário para que outra coisa aconteça e que, portanto, sem esse impacto fundamental, o resto não vai acontecer e que, portanto, esse impacto é mais importante do que os outros porque os outros derivam deste impacto. Isto aqui é muito importante vocês pensarem em, por exemplo, especialmente em segundas casas, tipo, existe bué em segundas casas, quando quero tentar roubar argumentos à minha primeira casa. Que essencialmente o que vocês podem fazer é vocês tentarem fazer um repackaging aos argumentos. Portanto, um repackaging, para quem não sabe, é quando nós repetimos os impactos ao nível da argumentação. Exatamente. Quando nós repetimos os impactos ao nível, o estilo de argumentação que a nossa primeira casa já trouxe, mas tentamos fazer alguma coisa nova para conseguirmos diferenciados delas e para o ponto de ser atribuído a nós. E, portanto, muitas vezes isto pode acontecer, como, por exemplo, eu introduzo um mecanismo novo para a forma como qual o impacto vai acontecer. Uma forma como vocês depois podem utilizar para roubar esse argumento é vocês explicarem porque é que esse pedaço novo de informação, esse mecanismo que vocês introduziram dentro desse argumento é fundamental para que esse argumento aconteça e que, portanto, quase como se fosse uma ideia de que tipo, esse argumento na vossa primeira casa estava incompleto sem esse argumento e vocês é que trazem aquela última peça do puzzle que faça com que tudo faça sentido. E que, portanto, é uma análise fundamental que vocês precisam para que esse argumento faça sentido. Isto aqui é muito importante também se vocês pensarem que isto aqui acaba por ser quase como se cavassem a um nível de argumentação mais baixo do que as outras casas estão a ir e é quase como se vocês estivessem tipo, às premissas necessárias para os seus argumentos acontecerem e atacarem-nas aí. Isso é muito persuasivo, tipo, eu, por exemplo, eu uso isso sobre como é que as pessoas vão reagir a alguma coisa. Eu explico como, e essencialmente aí é muito fácil explicar porque é que isso é fundamental, porque estou a falar da forma como é que as pessoas vão se comportar, como é que as pessoas vão ver uma certa coisa, como é que elas vão reagir a isto, se vai haver um comportamento contra, se vai haver um comportamento favorável, se vão querer aderir a uma medida ou se não vão querer aderir. E é muito fácil eu explicar-vos como é que, tipo, se eles não vão aderir a isso, como isso aí é uma ideia que é fundamental para existir qualquer tipo de impacto. Portanto, se vocês querem trazer impactos, como é que vai haver um impacto, se vocês vão ter um impacto positivo de uma adesão a uma certa medida, vocês primeiro, tipo, vocês têm que me explicar como é que vai haver essa adesão em primeiro lugar. E, portanto, e se vocês explicarem como é que essa adesão não vai acontecer do outro lado, vocês explicam como é que essa análise fundamental não vai acontecer e, consequentemente, não pode haver o resto dos impactos que eles estão a falar, porque eles não têm esse nível de premissa inicial para conseguir garantir que esses impactos vão acontecer. Dúvidas até agora? Eu estou a ouvir alguém. Não sei se querem falar. Nata, acho que és tudo. Olá, pá. Desculpa. Então, meu, tudo fixe? Está boa. Alguma dúvida? Acabei de entrar praticamente porque só agora consegui. Ok. Então, desculpa. Na boa, vou ter que pedir que tires o mic. Tranquilo? Claro. Ok. Vou fazer uma questão já agora, já que te interromperam já. Dispara. Imagina, muitas vezes o meu problema neste tipo de análise que eu acabo por muitas vezes acabar por evitar, porque das vezes que eu experimentei fazer este tipo de análise, o problema foi depois a adjudicação aceitar esta extensão como válida. E mesmo eu às vezes tentando explicar, eles respondem, sim, mas o argumento já estava lá, podia não estar forte, mas ele já estava lá, portanto a tua extensão não é suficientemente válida para superar. Portanto, como é que fazemos esta explicação de tipo, de explicar porque é que isto é mesmo importante e fundamental para o argumento? Como é que fazemos de forma eficiente? Porque às vezes também tenho medo de se perder demasiado tempo nisto, também não vou perder depois tempo no argumento
realmente novo que eu Yeah. trago, então depois tipo, também não posso estar a perder demasiado tempo nisto. Estou a perceber, é uma boa pergunta. Portanto, primeiro que tudo, acho que tens que garantir que tu tens de facto alguma coisa substancialmente nova para acrescentar o argumento. Porque se vais só repetir ideias que já foram trazidas dentro desse argumento, pela tua primeira casa, tipo, é mais arriscado. Porque, pá, podes ter sempre aquela coisa de tipo, dizer as mesmas coisas com palavras diferentes de forma a tornar-se mais persuasivo para a adjudicação, mas eu não te recomendaria isso porque acabas por estar dependente da subjetividade da adjudicação de papar ou não esse repackage. Portanto, primeiramente o que eu diria é que tens que garantir que tens de alguma coisa substancialmente nova para, tipo, algum contributo substancialmente novo para esse impacto específico pelo que a tua primeira casa já falou. E seguidamente, o que eu tentaria fazer é tu pegares nesse pedaço substancialmente novo, portanto, não tocares no resto que a tua primeira casa já disse, tipo, não percas tempo a falar da tua primeira casa, tipo, dá só o enquadramento geral necessário para esse pedaço novo fazer sentido. E depois o que tens que me explicar é porque é que esse pedaço novo é tão fundamental para esse impacto acontecer. O que essencialmente tu tens que me provar é exatamente porque é que esse impacto nunca aconteceria sem esse pedaço de informação nova que tu trouxeste. Por exemplo, tipo, eu lembro-me que eu utilizei isto tipo, quando na final do IDC, em que eu estava a segundo governo, é que essencialmente o que eu disse é que basicamente o impacto do meu primeiro governo, estava a segundo governo, o impacto do meu primeiro governo era derivativo da minha análise, porque o impacto deles nunca poderia acontecer sem ser com o mecanismo que o Fatah tinha trazido na extensão e que, portanto, esse ponto ficava para nós, porque nós é que tínhamos trazido a análise fundamental que de facto leva a que esse impacto aconteça e é a partir daí que se torna plausível. O que também podes fazer é, por exemplo, dizer como é que esse impacto só ganha relevância com esse pedaço de informação nova que tu trazes. E esse pedaço de informação nova pode ser, por exemplo, trazer mais plausibilidade para esse argumento, em que se calhar a adjudicação fica convencida que isso pode acontecer em algumas situações, mas que tu chegas lá e tu trazes um pedaço novo que, portanto, quantifica esse impacto e tu me consegues explicar como é que isso vai de facto levar a um impacto a muita gente e tu aí consegues explicar que isto aqui é fundamental porque só aí é que as pessoas vão perceber, porque só aí é que a adjudicação percebe porque é que isto aqui é tão importante, porque isto aqui vai afetar muita gente. Apesar do impacto já estar provado, o que tu podes me fazer é explicar como é que este impacto como é que este impacto vai acontecer na grande maioria dos cenários possíveis e na grande maioria da população e que, portanto, torna-se um impacto muito importante porque vai afetar muita gente, certo? E, portanto, voltamos a essa ideia da quantificação inicial. Não só isto, como também, por exemplo, podes pegar na ideia da intensidade, que é de, eles podem ter provado um impacto, mas o que tu fazes é trazes-me tipo, um bocadinho mais de análise e tu me explicas porque é que esse impacto é assim tão intenso nas pessoas e, consequentemente, porque é que é assim tão importante e tu podes explicar porque é que esse ponto de vista é que é fundamental para vocês perceberem o argumento na íntegra. Quase como uma ideia de explicar como é que o argumento estava incompleto até à tua extensão aparecer e completar o argumento e que, portanto, o argumento só ganha relevância e sentido quando tu o trouxeste. Sim, a regra geral, tipo, isso cabe ao WIP fazer, porque isso já é um bocadinho mais de meta-debate, mas tipo, acho que é perfeitamente legítimo tipo, uma extensão fazer. Tipo, eu gosto muito de explicar este tipo de coisas, penso eu trago na extensão. Ok. Certo, ok. Eu não diria necessariamente que argumentos morais e principológicos impactam as pessoas de forma mais intensa que argumentos práticos. Ok. Eu gostava só de focar esta parte da formação mais em argumentos consequencialistas e não necessariamente em argumentos não consequencialistas, portanto, mais essa visão de argumentos de princípio, porque eu não sinto que te consiga explicar tipo, a uma qualidade suficiente essa diferenciação de forma que tu consigas aplicá-la. E, portanto, eu queria focar mais em argumentos práticos. Mas, no entanto, o que eu te diria é que os princípios morais, tipo, o que eu te diria é que os princípios morais são importantes porque têm algum grau de coletividade, certo? Portanto, estes princípios existem porque são tipo uma regra condutora da nossa própria sociedade. E que, portanto, eu acho que tu consegues trazer essa intensidade em argumentos não consequencialistas quando explicas como é que isto aqui são tipo as fundações para a nossa própria sociedade e são tipo premissas tipo, pela qual toda a gente consente tipo, em respeitá-las e que são essenciais para a organização da sociedade. E que, portanto, a partir daí poderias tipo, argumentar porque é que isso é assim tão impactante e assim tão relevante, mas, mais uma vez, tipo, isto se calhar não é a forma mais fácil de o fazer e mais eficiente para convencer a adjudicação, mas era o que eu, na minha experiência, era o que eu diria. Sai, puto.
Aqui um amigo a chatear-me a cabeça. Ok, vamos ter companhia de um gato, portanto, só virem os miaus, já sabem onde é que é. Aqui. Portanto, eu agora queria passar para alguns exercícios práticos e eu aqui gostava mesmo que vocês participassem, porque acho que é mesmo importante vocês tentarem aplicar isto o máximo possível. Digam-me só no chat se estão a receber tipo, o meu PowerPoint XPTO boa estético. Desculpa, senhor Miau. Portanto, o senhor Miau está a perguntar se dá para transformar um argumento de princípio através de ver os impactos da não aplicação desse princípio. Sim, se for um princípio que já está a ser aplicado no status quo, certo? E que, portanto, existe alguma razão para ele estar a ser aplicado e que a não existência desse princípio no status quo vai levar a alguma característica tipo notoriamente negativa. Portanto, a partir daí sim, eu diria que sim, mas pronto, mas como tu próprio disseste, tipo, eu não vou querer falar muito de impactos de princípio, acho que isso fica para outra formação e também não me quero alongar muito. Portanto, as duas ideias gerais que eu queria que vocês ficassem relativamente a como impactarem os vossos argumentos. Portanto, o primeiro é esta ideia da clareza e destas partes universais, que eu acho que é mesmo importante vocês lembrarem-se de trazer isto sistematicamente nos vossos impactos, que é, portanto, a quantificação e a intensidade. Portanto, até que grau é que as pessoas que vocês dizem que vão estar a ser afetadas são de facto afetadas? E quantas pessoas é que de facto são afetadas? Desculpem lá. E portanto, isto aqui é mesmo muito importante vocês especificarem, porque isto torna o vosso impacto muito mais claro. Reparem, por exemplo, como pegando um exemplo que eu estava a dar há bocado, tipo, simplesmente dizerem como é que tipo, os animais sofrem ao estarem num zoo. Tipo, sim, acho que é relativamente tipo, intuitivo e acho que é fácil vocês explicarem à investigação como é que isso vai acontecer, mas o argumento torna-se muito diferente se vocês me conseguirem quantificá-lo e explicar a intensidade desse impacto. Que, portanto, explicarem como todos os animais do zoo, independentemente de tipo, serem um réptil, um mamífero, uma ave, ou quer que seja, ou um felino, eu sei que o felino faz parte de mamíferos, vão ser afetados. Portanto, todos estes animais vão ser afetados por este impacto. E não só isto, como isto aqui vai levar a algum tipo de dor muito crónico neles, tipo stress, sofrimento do desconhecimento, por exemplo, e portanto vocês explicam como é que, tipo, e de repente assim, esse argumento fica muito mais relevante para a adjudicação, porque eles percebem que isto não é só tipo, ok, vão haver animais a sofrer, é tipo, todos os animais vão sofrer e eles vão sofrer muito. Ok? Portanto, isto é aqui a principal ideia que eu acho que nos falta a trazer impactos em geral no debate competitivo, pelo menos na realidade portuguesa. A segunda coisa que eu vos tentei trazer é, portanto, esta ideia da prioritização e como vocês já podem trazer o vosso tipo de argumentação para tornar o vosso argumento automaticamente prioritário nesse debate, que é explicarem à adjudicação precisamente porque é que deveria considerar tanto o impacto que vocês estão a trazer. Portanto, não só explicarem porque é que a vossa análise é importante, isso aí vocês fazem explicar as consequências dessa análise, portanto, os impactos por si só, mas explicarem porque é que eles são os mais importantes dentro do debate que nós estamos a ter. E, portanto, eu aqui falei-vos de 4 coisas, desculpem, o slide está incompleto, mas que é, portanto, a ideia da vulnerabilidade. Portanto, explicarem como é que as demografias, ou hoje em que vocês estão a falar, já são inerentemente vulneráveis e, portanto, estão mais dependentes de nós e das nossas decisões e, portanto, nós deveríamos, consequentemente, priorizar os impactos que nós temos sobre eles por eles estarem independentes desses mesmos e, portanto, nós devemos valorizá-los mais em detrimento de outros agentes que não vão necessariamente sair tão impactantes dessa análise. A segunda forma como vocês podem priorizar os vossos argumentos é através da ideia do quadro temporal. Portanto, se é mais importante nós termos uma visão sobre o curto prazo ou sobre o longo prazo, em que, portanto, vocês podem me explicar porque é que, exatamente por causa disso, porque é que se calhar um argumento de curto prazo é mais importante, se calhar ao nível de backlash, porque acaba por destruir tudo o que é necessário para que haja qualquer tipo de mudança a longo prazo, ou então porque é que é mais importante olharmos para o longo prazo, porque isto aqui vai afetar as crianças que são os cidadãos do amanhã e, portanto, nós se calhar vamos ter um tecido social mais negativo daqui a 20 anos por causa desta medida, e isso é mais importante do que
do que o curto prazo, porque acaba por ter um impacto muito mais macro, muito mais intenso no longo prazo. E a terceira ideia é, portanto, esta ideia de fundamentalidade, que é de que existe algum tipo de impacto que é necessário para que outras coisas aconteçam, consequentemente é uma premissa desses impactos e consequentemente devia ser priorizado porque é mais importante, porque é uma coisa que é necessária, é uma condição necessária para os outros impactos poderem aparecer dentro deste debate. Ok? Ok, e portanto estas são as ideias que eu vos queria trazer. Portanto, primeiramente, esta ideia de clareza nos vossos impactos, ficar mesmo muito claro quem é que vai ser afetado e até que nível é que vai ser afetado, e seguidamente, porque é que esse é o impacto mais importante neste debate, porque é que esse grupo é particularmente vulnerável, porque é que essa análise é particularmente fundamental, ou porque é que eu me devia preocupar assim tanto com o curto prazo ou no longo prazo. E agora eu queria vos dar mesmo alguns exemplos, só para acabarmos isto, que eu não quero alongar muito tempo, que a informação mais depois não serve de nada. E portanto eu queria vos trazer três exemplos de moções que foram debatidas agora no tornado, ou pelo menos duas delas foram debatidas no tornado de 2020. Aí portanto eu queria que vocês pensassem um bocado em impactos. Se calhar podemos utilizar o chat para falar um bocado. E eu queria que vocês me trouxessem algum tipo de impacto e tentassem recorrer, portanto, a estas ideias que nós falámos para tornarem os vossos impactos mais robustos. Portanto, estão a ver as noções, certo? Isto é muito estranho, assim estou a falar sozinho. David, tens de partilhar o ecrã para podermos ver as moções. Ok, eu pensava que... Ok, desculpa, eu pensava que isto estava a partilhar. Ok, de qualquer forma já estou a copiar e a meter no chat. Já estão a ver? Eu pelo menos estou a ver, sim. Esta casa apoia a criação da equipa olímpica europeia, sim. Deixa eu ver a pergunta do Rafael. Ok. Rafael, tu podes tornar os impactos a curto prazo mais relevantes se tu explicares, por exemplo, como é que eles vão ser assim tão intensos, ao ponto em que eles poderão só prejudicar, por exemplo, alguma coisa em vez de melhorar. Nesse exemplo, muitas vezes temos a argumentação de backlash, que é de que a implementação de algum tipo de coisa, de alguma medida, vai levar a um backlash, portanto, a uma reação negativa contrária por parte de um certo grupo, que poderá prejudicar todo o progresso. Isto, por exemplo, aparece muito em debates de movimentos sociais, em que estamos a falar em fazer alguma coisa, portanto, em prol do movimento feminista. E que muitas vezes o que nós temos que explicar é porque é que vale a pena introduzirmos algum tipo de medida ativa para intensificar esta presença do movimento feminista, para fazer algum tipo de mudança. Certo? O que tu podes me argumentar em oposição, por exemplo, é tu explicares-me como é que este tipo de mudança no curto prazo vai salvar que as pessoas fiquem, por exemplo, mais chateadas com o movimento feminista, vão parar de se identificar, ou explicarem como é que os homens vão se sentir tipo, afastados do movimento feminista e, portanto, ele vai perder força, ou que vai haver qualquer tipo de movimento de backlash que vai fazer com que esse movimento acabe por perder credibilidade e que, portanto, não vale a pena, de facto, implementar essa ideia. Ai, não, perdi o chat. Ok. Como é que tornas mais relevantes mortes e violações de direitos humanos agora do que pior no futuro? Ok. O que eu te diria assim de cabeça é que sim. Eu provavelmente diria até que se nós começarmos hoje a combater violações de direitos humanos, é mais provável que no futuro consigamos mitigá-las mais. E que, portanto, é mais relevante nós preocuparmos com o que já está a acontecer neste momento do que com o futuro, porque se nós nos preocuparmos com o que está a acontecer no presente, é mais provável nós conseguirmos mitigar os efeitos que isto vai ter no futuro. Assim como eu acho que também é completamente legítimo, ou pelo menos eu acho que como adjudicador aceitaria explicar-me como tipo, ok, mas isto tipo, no futuro
são estimativas, enquanto no presente são pessoas concretas que estão a sofrer ativamente desse sofrimento. E que, portanto, se existe alguém a sofrer neste preciso momento, nós achamos que o mais importante neste debate, portanto, priorizar, é que essas pessoas tenham esse tipo de apoio porque elas estão em sofrimento. No worries. Portanto, malta, emoções. Só para acabar, tipo, eu não vou trazer não vou trazer mais ideias teóricas, eu queria só mesmo concretizar com alguns exemplos de emoções, mas eu queria mesmo muito a vossa participação. Mas, portanto, só para repetir, duas grandes ideias que eu queria que vocês retirassem desta conversa foi, primeiro, garantir que os vossos impactos são claros, através de quantificarem a quantidade de pessoas que vão ser afetadas por eles e a intensidade pela qual esse impacto vai ser sentido, experienciado por elas. E, segundamente, como os priorizar, várias ideias que vocês podem recorrer é, portanto, à vulnerabilidade desses agentes, como, por exemplo, em extensões de minorias ou de crianças. O quadro temporal, portanto, se é mais importante focarmos uma visão a curto prazo ou longo prazo, ou então um tipo de análise fundamental em que vocês explicam que o que vocês trazem é quase uma premissa para que os outros impactos aconteçam e, consequentemente, tudo o que foi dito é derivativo da vossa análise. Com atenção, vocês também podem explicar porque é que vocês deviam priorizar X argumentos com base na quantificação e na intensidade. Eu não acho que seja particularmente persuasivo, mas acho que teoricamente é super legítimo vocês poderem explicar que vocês deviam priorizar este argumento, porque este argumento afeta mais pessoas do que o argumento deles, portanto mais pessoas saem afetadas por esse argumento. E da mesma forma com a intensidade, explicarem como devemos priorizar este argumento, porque estes impactos são mais intensos, fazem mais a diferença na vida das pessoas do que os outros argumentos que o bancada oposta vos está a apresentar. Malta, vocês ainda estão a ver o ecrã, certo? Olha lá, está tudo, já cagaram todos para mim. Põe, por favor, as moções que estão na quantificação e intensidade. Certo, estou a meter no bate. Portanto, senhor moção. Senhor Miau, sim, eu acho que isso é uma análise viável, mas o que eu gostava muito, e que podemos falar sobre isso depois, apesar de eu não saber quem tu és, pelo nome de Senhor Miau, mas acho que era interessante, era tentares-me trazer que impactos é que tu trarias e como é que tu os priorizavas com base nestas ideias que nós estivemos a falar, tipo, hoje. David, o Sr. Miau é o Simão, da Sul. Ok. Ok. Mas, portanto, por exemplo, nessa moção da ONU, que possíveis impactos é que vocês veem dentro desta moção? Por exemplo, o Simão, o Ravi, Fatah, Sofia, Rafael também está por aí. E tu também, Sardinha. Eu acho que a marginalização seria um dos impactos maiores a falar e depois terias era de explicar como é que esta marginalização afeta estes indivíduos, como é que o não reconhecimento das suas necessidades faz com que eles sejam de certa forma esquecidos mesmo dentro dos estados em que estes campos existem e que não tenham os recursos necessários a garantir a sua uma vida de qualidade, vá. Mas que provavelmente esses impactos, essa diferença que vai acontecer de repente atribuirmos um estatuto de país, ou não vai acontecer de um dia para o outro, provavelmente nem vai acontecer passado um ano, certo? Sim, provavelmente é uma coisa exatamente, portanto esta moção é quase inerentemente virada para o longo prazo. Mas, como é óbvio, isso não quer dizer que esteja completamente fechada no longo prazo. Acho que também é possível argumentar, por exemplo, sei lá, a nível de backlash de os países que fazem parte da ONU que vão estar a perder território para criar estes campos de refugiados, porque eles estão em algum sítio, não é? Mas que, portanto, por exemplo, eu acho que esta moção da ONU é uma moção, acho que é muito fácil de vocês verem como é que vocês conseguem balancear esta ideia do curto prazo ou do longo prazo sobre o que é mais importante
para os adjudicadores considerarem se é de facto esta visão de backlash a curto prazo ou se nós devíamos de facto olhar para os impactos que isto vai ter no longo prazo de como é que estas zonas vão estar daqui a 20, 25 anos, se vão estar melhores por ganharem algum tipo de autonomia para poderem desenvolver-se enquanto país ou se na verdade vão só cair sobre os seus próprios, tipo, vão só ficar piores porque já não têm o apoio internacional que antes teriam pelo estatuto de refugiados, por exemplo. Pessoalmente tenho alguma dificuldade neste tipo de noções de imaginar hipotéticos impactos reais futuros, quando sabes perfeitamente que não havendo algo concreto, é muito fácil o outro lado dizer não, mas não é isso que vai acontecer, porque é mesmo fácil, não há nenhuma prova. Claro, mas depois aí é que entra tipo, o debate enquanto jogo, que é de níveis de plausibilidade, que é de tu trazeres a análise necessária para se tornar plausível a visão que tu queres trazer. Porque se tu só deixas as coisas em estatuto de claim, a adjudicação nunca vai perceber como é que de facto essa realidade vai ser construída. Mas se tu me trouxeres uma análise sobre como é que com o tempo estas coisas gradualmente poderão acontecer, torna-se mais plausível de facto que isso aconteça. Mas eu percebo porque é que pode ser difícil. Esperem aí, desculpem, está aqui uma pergunta do usuário. Desculpa, Simão, dá-me só um momento. Por exemplo, uma proposta que chega a um impacto positivo mais rapidamente do que outro. Ok. A ideia do quadro temporal é que em qualquer moção vais poder olhar para os impactos que vão haver a curto prazo, portanto, vamos dizer, no período de tipo um ano ou até de uns dias, como nos impactos que vão haver a longo prazo. Tipo em qualquer uma, mesmo tipo nas mais básicas, como por exemplo, tipo, esta casa legalizaria as drogas, nós podemos fazer uma análise a curto prazo sobre como é que isto aqui vai mudar este país, mas como é que tipo, a longo prazo estes impactos vão se espalhar dentro da sociedade. E o que isto quer, e o que é importante aqui fazer é que se tu quiseres utilizar um tipo de análise específica ou de uma análise a curto prazo ou de longo prazo, é muito importante tu explicares porque é que essa análise a longo prazo é mais importante do que a análise a curto prazo. E, portanto, não só deixar como contributo sobre o que é que poderá acontecer a longo prazo, mas tu explicares porque é que neste tipo de debate é tão fulcral tu trazer essa visão de longo prazo e porque é que é aí que a adjudicação devia se preocupar mais, porque é, portanto, por exemplo, e podes fazer isto a argumentar, é porque é aqui que se vai ver a cristalização desta própria medida e ver de facto como é que ela vai mudar a sociedade no longo prazo e como é que vai mudar as atitudes das pessoas no longo prazo e não necessariamente portanto, mais valeria a pena desconsiderar um bocadinho argumentos de backlash, porque eles provavelmente vão desaparecer com o tempo e o que é mais importante é ver de facto o que fica passado 10 anos, por exemplo. David, desculpa o meu DDH, mas tenho uma pergunta que é: enquanto oposição, achas que é legítimo dizer que todos os possíveis impactos a longo prazo da implementação da medida da ONU não viriam a acontecer porque estes campos de refugiados são extremamente multiculturais e com várias diferenças étnicas e etc. E isso levaria a tipo, possíveis tensões que fizessem com que não houvesse estabilidade? Claro. Tipo, sim, eu acho que isso é até bastante plausível. Por exemplo, com o exemplo do Ruanda, ou tipo de outro tipo do pós-colonização em geral, quando se fizeram países artificiais que tinham várias minorias étnicas dentro do mesmo país, não estavam habituadas a viver juntas, de repente tiveram de viver juntas e não se deram bem. E não conseguiram formar um país tipo uniforme que acabou por levar à guerra civil, ou mesmo nos piores casos como no Ruanda, mesmo a genocídio. Portanto, sim, eu acho que isso acho que é relevante. Mas a minha questão, de que argumento é que tu trarias? E como é que tu explicarias que ele é o mais importante neste debate? Enquanto op? O que quiseres, mas sim, pode ser óbvio. Eu acho que enquanto op traria exatamente esse. Diria que nós não podemos de alguma forma estar a falar em impactos a longo prazo porque temos de ter estas diferenças culturais em conta e não vamos conseguir ter esse nível de estabilidade para podermos falar nestes refugiados a governarem-se eles próprios. E depois diria que, pelo menos do nosso lado, temos alguma forma de força de coesão ou que mantém a coesão através do Estado que tem uma capacidade de policiamento e tipo atenuação destas certo. diferenças Ok. étnicas. Mas agora pergunto-te,
Mas imagina que agora tipo, a tua outra casa falou-te a curto prazo, porque é que isto ia ser muito bom para tipo, ganhar, tipo, dar mais visualização às necessidades destes refugiados, porque ia-lhes dar plataforma para eles poderem discutir e poderem falar, tipo, por exemplo, nas Assembleias da ONU. Porque é que tu achas que esse impacto a longo prazo é mais importante do que a curto prazo? Porque é que tu achas que eu, enquanto adjudicador, se eu estivesse a avaliar esse debate, porque é que eu devia preocupar-me mais com esse impacto a longo prazo? Porque toda a visibilidade que tu estás a criar a curto prazo cai por terra quando tu pensas que eventualmente este tipo de divergências e pronto, possíveis guerras civis, entre aspas, levará a uma pior imagem para estes refugiados. Fará com que estas zonas sejam vistas como zonas de risco e até poderá impedir depois todo e qualquer tipo de ajuda internacional de entrar lá, porque é uma zona perigosa demais. E então, portanto, aí tu até podes ceder que no curto prazo eles vão conseguir mais representação, mas no longo prazo essa representação não lhes vai propriamente beneficiar. Sim. Por exemplo, certo. Ok, desculpa, estão aqui mais perguntas. Desculpa, usuário, depois podias só dizer se ficou mais claro a ideia do quadro temporal. Ana, olá Ana. Portanto, impactos de oposição na segunda moção. Bem, eu acho que primeiro que tudo, tipo, 5 milhões de euros não é assim tanto, considerando tipo, a quantidade de riqueza que algumas pessoas têm acumuladas. Tipo, não é assim tão difícil chegar a uma liquidez de 5 milhões. Quer dizer, como é óbvio que é difícil, mas não estamos a falar, tipo, não estamos só a falar tipo, dos ultra ricos. Estamos a falar de pessoas que podem ter só sucesso na sua vida e porque é que essas pessoas deveriam ser obrigadas a abdicar de parte da sua riqueza para serem obrigadas a doarem-nas. Muitas vezes essas pessoas já o fazem de livre vontade. Isso até podias explicar como é que isso cria um desincentivo destes indivíduos trabalharem tanto para conseguirem adquirir tanta riqueza e que isso poderá ter impactos, por exemplo, em desenvolvimento empresarial. Por exemplo, falar de pessoas que constroem a sua própria empresa, portanto, empreendedores que conseguem desenvolver uma própria empresa e que se torna tem muito sucesso, só que eles depois não querem crescer ainda mais essa empresa, porque se eles chegarem àquele limiar dos 5 milhões de euros, de repente, pau, o Estado vai cortar tudo e vai tudo para o outro lado. Então eles vão querer que a sua empresa estagne tipo, a um nível médio, o que quer dizer que eles não vão conseguir produzir tanto e contratar mais pessoas, e o que acaba por determinar empresas a um nível de mediano, por exemplo. Isto aqui só tipo tirar da cabeça. Acho que até podes pegar nisso e relacionar um bocado com a meritocracia. De tipo, eles exato. Tipo, porque é que devíamos tirar? Tipo, porque é que eles deviam ser obrigados a fazer isso? Maria, podes sim, porque isso é basicamente é dar exemplos, certo? É dizer que, portanto, a Maria perguntou se nós tivemos casos no passado semelhantes. Podemos ver os resultados desses casos e fazer uma especulação dos resultados semelhantes. Eu acho que sim, que isso acaba por ser a natureza dos exemplos, que é que nós trazemos uma análise argumentativa e dizemos tipo, olhem, isto já aconteceu nesta situação, e trazemos esse exemplo, portanto até é plausível que poderá voltar a vir a acontecer. Acho que é exatamente para isso que os exemplos servem, que é tipo, em condições semelhantes, isto já aconteceu e aconteceu isto, portanto nós achamos que é plausível que volte a acontecer. Ok, Tiago, aí está, portanto, aí cabe à capacidade argumentativa dos WIPs de o que é que nós devíamos priorizar mais. Aí isto, portanto, acaba, tipo, para responder à tua pergunta, acaba por tipo, variar de acordo em que lado é que tu estás. Portanto, entre impactos negativos para a maioria versus impactos positivos marginais para a maioria. Portanto, impactos negativos significativos para a minoria é um bocado a ideia que nós estávamos a falar, portanto, são negativos e significativos, provavelmente consegues-me explicar como é que estes impactos vão ser intensos, e vão ser intensos sobre um grupo que já é vulnerável por alguma razão e que, portanto, está mais dependente da nossa decisão e, portanto, nós temos um grau maior de responsabilidade para com eles do que para com o cidadão médio, e que, portanto, deviam ser preocupados, deviam tipo, ser preocupados. Relativamente a pesar favoravelmente impactos positivos marginais para a maioria, depende muito da natureza dos impactos. Regra geral, não me parece ser muito persuasivo. Não parece ser, tipo, pode ser um impacto legítimo, mas não parece que vai ganhar um debate, explicar que algo tipo, que a maior parte das pessoas vai ser minimamente melhor. Mas acho que, no entanto, tipo, é super legítimo, especialmente se nós pensarmos em termos de impactos relativamente tipo, ao poder de consumo.
portanto, impactos mais económicos sobre a quantidade de dinheiro que as pessoas têm. E tu aí podes-me explicar porque é que é tão importante, com que tipo, mesmo que toda a gente só receba tipo mais 10 euros, porque é que é muito importante que toda a gente receba mais 10 euros, porque toda a gente em comum, como é tanta gente, portanto quantificas, como é tanta gente a ter este impacto mínimo, isto tudo junto vai levar a uma estimulação gigante do mercado de trabalho, tipo, e das indústrias, por exemplo, porque as pessoas vão ter tipo mais poder de consumo, mesmo que não tenham muito poder de consumo, como é que toda a gente, isso acaba por ser significativo o suficiente para ter algum tipo de estimulação nas empresas, por exemplo. Mas que, pá, pesando um contra o outro, se fosse essa a tua pergunta, eu acho que é muito difícil explicar-me porque é que impactos positivos marginais para a maioria da população, que portanto o cidadão médio sai ligeiramente a ganhar em detrimento de um grupo que, assumindo que já foi explicado como é que é um grupo de certa forma vulnerável e vai ter impactos negativos significativos, parece-me relativamente difícil fazer um balanceamento tipo em prol dessa maioria. Mas se alguém quiser tentar, estejam à vontade. Mas parece-me ser tipo uma análise um bocado desequilibrada, assumindo que tipo tudo o resto, tipo all else being equal, parece-me complicado. Eu tenho uma dúvida, ainda sobre a dúvida que eu tinha posto há pouco, que tinhas respondido. Eu acho que não era nesse sentido que eu estava a perguntar, é aquilo que tu respondeste, mas como é que eu digo que isso é mais importante? Como é que eu digo que é mais importante manter a meritocracia, porque as pessoas têm essa riqueza porque mereceram? Como é que eu faço isto mais importante do que as pessoas que precisam do que o impacto positivo que teria essas contribuições para fins filantrópicos? Acho que podias argumentar sobre que isso é tão importante, porque é muito importante que toda a gente seja igual. E isto aqui acaba por ser um tratamento diferenciado para um grupo e que acaba por ser um bocado tipo aleatório. E que é muito importante, portanto, não só preservares esse direito da liberdade, como também podemos dizer como tipo, isso é fundamental para tipo, haver algum tipo de estimulação às pessoas que querem trabalhar mais e querem atingir certos objetivos, porque muita gente é movida pela ideia de riqueza, especialmente riqueza material, infelizmente, mas que é uma realidade do nosso mundo e que isso acaba por ser um incentivo para as pessoas que querem trabalhar. Tipo, mesmo que nunca consigam atingir esses 5 milhões de euros, tipo, o sonho só por si só é suficiente para as pessoas poderem trabalhar e que poderias-me argumentar que é tipo que se nós vamos cortar a partir dos 5 milhões de euros, as pessoas não vão ter qualquer tipo de interesse em quererem enriquecer assim tanto e portanto não vão querer se calhar dedicar-se tanto aos seus trabalhos, o que consequentemente vai fazer com que a sociedade por si só fique menos produtiva. Por exemplo, e explicamos porque é que essa falta de produtividade dentro de uma própria empresa e mesmo dessa própria falta de ligação ao teu trabalho, porque já não tens essa motivação inerente para fazê-lo, poderá levar a impactos negativos. Não sei se isso ficou muito claro. Eu concordo. Sim, eu ficou, concordo obrigada. com o que tu trouxeste. Acho que ainda podes trazer, não sei se calhar precisas já um bocado, ia fazer um bocado, não sei se conseguiria provar isto, mas imagina, isto em grande escala, irias diminuir bastante a iniciativa privada em termos de criação de empresas a grande escala, o que iria diminuir bastante o emprego a nível global, tipo, se conseguisses provar isto de forma tipo, vai ser tão impactante que vais diminuir mesmo bem emprego e vai ter um bem impacto para toda a gente. Tipo. Exato. Tipo, Ana, pensa que tipo, de um ponto de vista de investimento, 5 milhões, tipo, por exemplo, pensa tipo, em investimento imobiliário, se calhar, tipo, mesmo, por exemplo, em investimento imobiliário de luxo, se calhar 5 milhões não é assim tanto. E o que isto quer dizer é que tipo, não vais ter investimento a larga escala de pessoas a mobilizarem tipo, milhões de euros para comprar milhões de euros em ações de uma certa empresa para estimular essa empresa a levá-la a desenvolver e que, portanto, tipo, acabas por não ter um grande, tipo, não tens essa, tipo, basicamente acabas por não ter bolsa, por assim dizer, de investimento, tipo, em grandes quantidades e explicas porque é que isso é uma coisa tão fundamental, tipo, essa ideia de crédito e da valorização da bolsa das empresas para elas continuarem a estar ativas. Por exemplo. Sim. A cena que disseram agora de menos criação de emprego foi mesmo o que eu pensei agora quando esclareceste a segunda vez a dúvida. Obrigada. Não, nada. Ok, malta. Há assim mais alguma coisa, não necessariamente sobre as moções em si, mas sobre, portanto, estas ideias do que é que das componentes que o vosso impacto tem que ter. Há alguma coisa que não vos tenha ficado clara?
Tipo, acho que é muito importante que o que eu queria era que estas ideias vos parecessem tipo, relativamente simples e intuitivas. E o que eu queria é que vocês pensassem um bocadinho sobre elas e da próxima vez que fossem debater, tentassem incorporar mais ativamente tipo, estas ideias dentro dos vossos impactos, que acho que vocês vão ver como é que tipo, vai-vos dar mesmo tipo, benefícios reais. Eu reparei uma grande diferença quando comecei a utilizar especialmente tipo, a ideia da prioritização. Foi mesmo muito útil para eu começar a perceber melhor tipo, qual é que é o objetivo de um WIP e o que é suposto eu fazer num WIP. E eu espero mesmo que estas ideias sejam intuitivas para vocês, porque se não forem intuitivas, então eu gostava que vocês me dissessem para tentar explicar de outra forma, para vocês perceberem qual é que é o objetivo delas. David, por mim, se conseguisse explicar um bocadinho melhor a fundamentalidade. Ok, certo. Sim. Yeah. Ok. Portanto. Ou mais exemplos. Ok. Assim tenho que pensar. Uhum. Ok. Por exemplo, imaginem aqueles argumentos de caca de felicidade, por exemplo, de aumento de autoestima, aquele que já ouvimos todos falar, tipo pirâmide de Maslow, autorrealização, isso tudo. Tipo, se vocês me argumentarem como tipo do vosso lado vocês estão a ter mais autorrealização, é muito fácil vocês me explicarem tipo porque é que eu deveria priorizar o impacto da autorrealização. Portanto, porque é que vocês deviam priorizar enquanto adjudicadores que haja mais autorrealização na sociedade? Porque essa autorrealização é um fator fundamental para as pessoas serem felizes e gostarem tipo, da sua própria existência e de retirarem prazer tipo, da sua vida, do seu dia a dia, tipo do trabalho, das suas relações fundamentais, tipo, das suas relações sociais, de todas as atividades que elas façam. Tipo, é muito importante que as pessoas gostem delas próprias e que se sintam realizadas com o que elas estão a fazer. E que, portanto, isso é um impacto muito grande que influencia todo o resto da vida das pessoas. E, portanto, é um impacto fundamental, certo? Porque, literalmente, tipo, a oposição pode-me vir dizer como é que elas vão gostar mais de não sei o quê ou mais não sei o quê, mas é tipo, isso tudo precisa com que as pessoas gostem delas próprias e que elas sintam-se realizadas com o que elas fazem, por exemplo, que é, portanto, é quase aqueles impactos a um nível muito micro que influenciam tudo o resto. Outro exemplo disto, por exemplo, é isolamento social, por exemplo, tipo de... Imaginem que vocês estão a explicar, por exemplo, em debates em que vocês querem trazer uns argumentos que vai haver pior saúde mental. É muito fácil vocês explicarem porque é que é tão importante neste debate nós priorizarmos a saúde mental. Porque a saúde mental, tipo a depressão, a ansiedade, acabam por ser filtros pelo qual nós vemos o resto do mundo. Que, por exemplo, uma pessoa quando está deprimida, tipo, não tem energia, não quer saber dela própria, tipo, muitas vezes nem consegue tomar banho, nem consegue, tipo, muito menos sair de casa. Tipo, a pessoa tem menos motivação para ser ela própria e para fazer coisas na própria vida. E nós achamos que isso é tipo uma sensação muito corrosiva, em que a pessoa acaba por não fazer absolutamente nada, a não ser existir. E a pessoa está constantemente sobre imenso sofrimento e sobre tipo, constante tipo, dúvidas sobre elas próprias, e nós achamos que isso é tipo, uma limitação fundamental tipo, à sua existência enquanto ser humano, porque ela não consegue atingir o potencial, porque a um nível químico o teu cérebro não lhe permite tipo, ter acesso a esses recursos para ela se desenvolver enquanto pessoa e tirar prazer de viver. Então, portanto, que fundamentalmente é mais importante nós garantirmos que este impacto não exista. Mesmo que, tipo, quem está tipo, a debater contra vocês diga mas toda a gente vai ficar bué da rica, tipo, vamos salvar toda a gente, vamos salvar os animais, vamos acabar com o aquecimento global. Tipo, vocês dizem, ok, mas as pessoas vão ficar mais deprimidas por causa disso. As pessoas não vão conseguir aproveitar esses benefícios. Tipo, as pessoas não vão poder beneficiar dos animais terem sido salvos e do ambiente terem sido salvos. Tipo, as pessoas não podem, tipo, beneficiar do clima estar melhor se as pessoas nem conseguem sair de casa porque estão deprimidas. Por exemplo, percebem? É tal esta ideia que é tipo, isto é uma coisa que é necessária para que os outros impactos sejam relevantes. Portanto, esta ideia de fundamentalidade, que é tipo, que tudo o que vem daí é derivativo da pessoa estar bem. E a mesma coisa, por exemplo, com saúde física. Portanto, porque é que a saúde física é uma coisa tão importante? Porque é uma coisa fundamental para a vida, tipo, para a qualidade de vida das pessoas. Certo? E acho que isso vocês conseguem perceber porque é que tipo, uma pessoa, quando está doente, está completamente limitada, tipo, as suas prioridades são completamente diferentes. Uma pessoa quando está em gripe só pensa em estar quentinha e tipo, em beber tipo, chá com gengibre e limão, pelo menos eu sou assim, e não está propriamente a pensar se vai conseguir estudar o suficiente para aquele exame para conseguir ter o trabalho que quer, certo? E portanto são coisas mesmo fundamentais que afetam a forma como tu vês o resto da vida e que portanto são coisas necessárias para o resto acontecer. Isto ficou mais claro assim? Sim, senhora. Ok. Isto aqui também pode ser importante do ponto de vista de... Ok, imaginem um debate...
vamos para tipo, sabe, mesmo um mais básico. Portanto, imaginem esta casa legalizaria todas as drogas, por exemplo. Ok, fixe. Tipo, esta moção sobre, tipo, a moção sobre esta casa legalizaria todas as drogas. Imaginem que o vosso primeiro governo diz-vos que nós queremos legalizar todas as drogas porque nós achamos que ao legalizarmos todas as drogas, tipo, o Estado vai controlá-las e que, portanto, vai conseguir controlar os preços e que, portanto, as drogas vão ser mais acessíveis e mais seguras para as pessoas consumirem. Okay? E basicamente é isto que o primeiro governo nos diz. E vocês em segundo governo vêm e dizem-nos: a grande questão fundamental do Estado legalizar as drogas é que o Estado não só as produz, como o Estado pode impor e tem controle sobre a qualidade e o preço dessas drogas. Por exemplo, e o que isto quer dizer é que o Estado pode controlar exatamente como é que estas drogas são produzidas e como é que são vendidas. Como, por exemplo, pode meter, tipo, por exemplo, na Holanda tens restrições que só podes comprar mais do que 5 gramas por dia. Tipo, e que é para garantir tipo, que não existe tipo, um consumo excessivo de coisas. E que, portanto, e que é precisamente por causa disso, pelo Estado, quando o Estado legaliza, não é só o Estado poder controlar os preços, por assim dizer, é que como o Estado consegue ditar tudo o que acontece sobre aquela droga e, portanto, consegue garantir que existem tipo, um mínimo de impactos adversos que possam acontecer do consumo dessa droga. E aí, tipo, imaginem, esse mecanismo, assumindo que o primeiro governo não o trouxe, esse mecanismo é um mecanismo fundamental que faz com que, de facto, essas drogas se tornem mais seguras, porque tens mais médicos a trabalhar nelas, tipo, por parte do Estado, por exemplo, que não terias no mundo das outras pessoas, porque tens mais farmacêuticos a ver a garantir tipo, que as coisas são mais seguras possíveis, e, portanto, exatamente por causa disso tens um muito melhor controle de qualidade e do consumo. E é por esse mecanismo, e esse mecanismo é fundamental para o que o primeiro governo disse, que foi só que isto vai ser de melhor qualidade, que é tipo, faz todo sentido, não é? Mas que, portanto, é precisamente por causa disso que é, tipo, é tão fundamental esse mecanismo, e a realidade é que só faz sentido o impacto. Nós temos drogas com tipo, melhor qualidade e melhor qualidade tipo, a nível de saúde e menos riscos, com esse mecanismo de como é que tipo, o Estado pode investir recursos em médicos e pode controlar tipo, ativamente as quantidades que estão nessas drogas para garantir que as pessoas estão o mais seguras possíveis. Percebes? E, portanto, esse mecanismo é o que traz essa relevância tipo, aos argumentos. E, portanto, vocês assim conseguem quase tipo, roubar o argumento da vossa primeira casa ou acrescentar alguma coisa nova, por exemplo, um mecanismo ou um impacto novo, e explicar porque é que isso aí é tão importante que tudo o que a vossa casa antes disse só faz sentido com aquilo. Ok, um mais concreto disto. Portanto, isto aqui foi no IDC do ano passado e a moção era alguma coisa do género tipo, tu és um cientista, descobriste que o mundo vai acabar daqui a um ano. Dizes às pessoas ou não. E, portanto, tipo, a moção é tipo, esta casa não diria. Portanto, o governo estava a argumentar que não devíamos dizer, enquanto tipo, a oposição estava a dizer que devíamos fazê-lo. E eu estava a segundo governo. E o nosso primeiro governo fez um bastante bom trabalho a explicar como é que as pessoas iam reagir mal a esta notícia. E que, portanto, tipo, e que isto ia levar a muita instabilidade na vida das pessoas e que iam haver vários impactos tipo, a nível tipo, económico e que as pessoas não iam sentir-se muito bem com isto, tipo, com a ideia geral. E, portanto, o que é que o Fatah fez para ganhar este debate? O que nós decidimos fazer foi fazer uma extensão em que nós fizemos uma análise micro de que como é que as pessoas reagem quando lhes são dadas estas notícias de que daqui a um ano elas vão morrer, tipo, daqui a um ano a sua vida vai acabar. E como é que as pessoas, por causa do stress e o stress que isso vai causar dentro das pessoas, vai levar a que elas tomem piores decisões. E que essas piores decisões muitas vezes vão ser, por exemplo, tipo looting, estão a ver tipo protestos, destruir casas, tipo, não ir para o trabalho, porque tipo, para quê? Tipo, não vale a pena, tipo, minha vida vai acabar daqui a um ano porque eu vou passar o último ano da minha vida a trabalhar. E portanto, nós fazemos esta análise micro. O que eu fiz no meu WIP foi depois eu tentei explicar, tipo, através desta ideia da fundamentalidade, porque é que todos os impactos que o primeiro governo tinha dito, que esta tipo de instabilidade económica e essas ideias todas, eram derivativas da análise do Fatah, porque o que o Fatah fez foi trazer um mecanismo fundamental que faz com que as pessoas se sintam desta forma e, portanto, os argumentos que a primeira oposição, que o primeiro governo disse, são derivativos destas pessoas terem este sentimento negativo e desistirem da vida enquanto coisa organizada e começarem só a viver para elas próprias, tipo. E, portanto, nós conseguimos roubar esse argumento e, consequentemente, ganhar o debate, porque nós explicamos porque é que esse mecanismo, tipo, de como é que as pessoas, ao nível micro, vão ser influenciadas por esta notícia, faz com que o impacto que o primeiro governo tinha dito faça sentido e seja tão importante.
Porque não só isto é fundamental, como é uma análise tipo, de como é que as pessoas vão reagir, torna-se plausível que a maior parte das pessoas reajam dessa forma. Então nós conseguimos roubar o argumento através disto aqui, ao apelar esta ideia de fundamentalidade. E conseguimos diferenciar-nos do nosso primeiro governo ao dizer, tipo, basicamente, tipo, a vossa análise é derivativa, tipo, da extensão do Fatah e, portanto, o Fatah fica à vossa frente, que vocês precisam da análise que o Fatah deu para o vosso caso fazer sentido. Sim, senhora. Pois, Simão, eu acho que a moção é ligeiramente desequilibrada. Eu confesso que eu na altura eu perguntei ao Lovro, que é o campeão europeu atual, o que é que ele faria, e ele tinha bué argumentos, mas eu já não me lembro, mas nós achámos que sentimos que era um bocado desequilibrado, de facto. Tipo, é muito difícil pensar em boas razões para dizer tipo, ao mundo inteiro que o mundo vai acabar daqui a um ano. Ok, a Helena Talvez perguntou... reduzisse os dias. Talvez reduzisse os dias. Em vez de um ano, imagina, tipo 2 dias ou 3 dias. Se calhar os impactos não seriam tão grandes. Sim, se calhar, porque tipo, é mais, já podes argumentar que é tipo, ok, as pessoas podem se preparar para isso. Sim. Epá, o mínimo que eu pensava nisto é tipo, as pessoas no mínimo poderão fazer as pazes com a vida, tipo, umas com as outras e despedirem-se de uma forma minimamente saudável. Yeah. Mas eu não consigo ver como é que isso será de alguma forma mais relevante se tu do outro lado conseguires provar que o mundo inteiro vai andar deprimido e vai ser um caos um ano antes do mundo acabar. Exato. E tipo, sei lá, eu que lembro do exemplo que eu dei é tipo, se eu trabalho numa escola, por exemplo, pá, tipo, porque é que eu vou continuar a trabalhar se o mundo vai acabar daqui a um ano? Tipo, se calhar eu vou-me juntar ao looting, vou roubar uma PS4 e vou fazer tudo o que eu sempre quis. Que se calhar tudo o que eu sempre quis foi ter uma PS4 e jogar Call of Duty. Se calhar eu vou aproveitar esse ano para ficar a fazer isso tipo, a qualquer custo. Tipo, o que é que vai acontecer? Vão-me meter na prisão? Tipo, os polícias também não vão querer trabalhar, os polícias também vão querer fazer a sua própria cena. Já sei, David. Vai ser anarquia total em que toda a gente faz aquilo que quer e isso é uma coisa boa. Isso é bom. Finalmente o êxtase da vida humana. Excelente. Autorrealização. As pessoas estão a conseguir fazerem tudo aquilo que quiserem sem ninguém as impedir. Estão a viverem à vontade. O ser humano é livre. Mas, portanto, malta, tipo, estas ideias ficaram-vos claras, em que, portanto, quando vocês estiverem a trazer argumentos para num debate, no vosso caso, garantam sempre que os impactos que vocês estão a trazer estão quantificados. Portanto, em que a adjudicação percebe exatamente, tipo, a quantidade de pessoas que vão ser afetadas por isto aqui é só um grupo específico, isto aqui é a maior parte das pessoas, até que ponto é que este impacto é intenso, ok? Portanto, até que ponto é que este impacto é significativo na vida das pessoas. E como é óbvio, tipo, quanto mais intenso for, mais persuasivo é que é uma coisa boa ou má. Portanto, em que vocês só argumentarem que é tipo que uma coisa vai acontecer, a adjudicação ficava tipo, ok, pode acontecer, pode não acontecer, tipo, não sei até que ponto é que é muito relevante, mas vocês explicarem como é que isto é muito intenso e determina de uma forma negativa a vida das pessoas, de repente a adjudicação vai ficar tipo, ok, isto aqui é relevante, tipo, a não ser que haja alguma coisa que valha a pena, que seja melhor e que valha a pena nós termos este efeito negativo, se calhar tipo, nós vamos tipo, ir pelo lado da oposição porque isto parece ser mesmo muito mau. E aí tipo, o governo tem que explicar como é que há alguma coisa que é ainda melhor e que vale a pena com que haja esse impacto negativo. E aí depois entramos no jogo de comparativos. Certo? Então, portanto, a um nível universal, duas coisas nos vossos impactos, portanto, quantifiquem-nos e tragam algum nível de intensidade nos vossos argumentos e nos vossos impactos. Depois disso, é como os torná-los mais relevantes do que os outros e como torná-los prioritários dentro do debate. É vocês explicarem como é que eles afetam um grupo de pessoas vulnerável, como é que eles trabalham num quadro temporal mais importante dentro desse debate, no curto, médio ou longo prazo. Normalmente só no curto e no longo prazo, o pessoal não vai pelo médio, tipo, o que é médio, longo, tipo, o que é médio prazo, é um bocado subjetivo. E depois essa ideia da fundamentalidade. Não esquecer também que vocês podem priorizar os vossos argumentos com base na quantificação e na intensidade, ou argumentarem que a adjudicação vocês deviam ir pelo nosso lado, porque do nosso lado as pessoas são muito mais afetadas, ou porque são muito mais pessoas a serem beneficiadas ou a terem algum tipo de impacto negativo. Ok, portanto, só malta mais uma vez, porque vai haver agora aqui uma coisa às 11, portanto, aliás, já não temos mesmo tempo agora, portanto, espero que tenham gostado, espero que tenha sido claro. Por favor, tipo, eu vou escrever aqui o meu nome, se
por acaso alguém não saber. Tipo, este é o meu nome no Facebook, eu sou um tipo com uma fotografia tipo barbuda a dizer say the fuck at home. Se tiverem mais alguma dúvida, tipo, estejam mesmo à vontade, tipo, adicionem, mandem mensagem. E portanto, portanto, espero que tenha sido útil para vocês e que não tenha sido muito confuso. Portanto, Obrigada. obrigado, malta. Obrigado, malta. Obrigado, David. Queres falar melhor de um ponto ou outro? Obrigada, Não te preocupes, não há David. pressa. Não, é na boa, só se alguém tiver alguma dúvida sobre alguma coisa, mas eu já assim só me vou estar a repetir. Acho que sim. Se alguém quiser alguma esclarificação, pá, pode mandar mensagem e eu deixo isto livre. Então vá, maltinha. Muito obrigado pela oportunidade, diverti-me muito, espero que tenha servido de alguma coisa e não deem bens ao pessoal, isolamento social. Fiquem bem. Muito obrigado, David.